Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Naquele tempo, os discípulos também sentiram fome, e eles certamente procuravam por Jesus para comer algo, para se alimentar, para matar a fome, algo que eles sentiam como seres humanos. Em Mateus capítulo 12, essa é a leitura que eu estarei fazendo para com vocês, junto com vocês, nesses poucos minutos que temos aí para fazer uma leitura segundo ao Evangelho Mateus, o versículo 2. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o tempo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Porque o que eles queriam dizer com essa palavra? Que no sábado você não pode se alimentar. No sábado você não pode trabalhar. Não, você é muito mais importante do que o tempo. Você é muito mais importante do que qualquer dia na semana. Então no sábado você sentiu fome, você tem que comer sim. No sábado você precisa trabalhar para produzir o seu dinheiro, para comprar o seu alimento e gastar naquilo que é pão. Você pode fazer sim, é lícito sim. E o versículo 10. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? Insultando Jesus. E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-nos grandes multidões, e ele o curou a todos. E recomendavam-lhe rigorosamente que os não descobrissem. Para no 16. Então, Jesus também teria que fazer milagres. Ou seja, no sábado eu não necessito ir para a igreja. No sábado eu não preciso oferecer louvor, adoração ou fazer menção do Senhor porque é sábado. Não. No sábado eu também tenho que oferecer o meu louvor. No sábado eu também tenho que oferecer o meu melhor para o meu Senhor. Isso implica que você oferecendo o seu melhor para o Senhor, Deus ele pode fazer um milagre na sua vida. Seja na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Deus ele há de fazer milagres também na sua vida, como outro dia qualquer. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, e quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não condenará nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, então apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul,
príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Muito clara essa palavra, né? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou farei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Do que está no seu coração, a sua boca fala. O que está dentro do seu coração, sai tudo pela sua boca, as intenções. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, não há de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será também condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo como esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é o maior do que Salomão. E quanto o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Anda por lugares áridos, buscando repouso e não os encontra. Quem? Os espíritos imundos têm saído do homem, os espíritos imundos que têm saído do homem. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele é. Entrando, habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, querem falar-te? Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém? Que Deus ele possa ser o maior na sua vida, ser maior do que o profeta Jonas, ser maior do que o evangelista Mateus, que Deus, na pessoa de Jesus,
possa ser maior do que Lucas, do que Marcos, do que qualquer outro profeta que já viveu aqui nesta terra, ou em outra geração também nesta terra. Deixe Deus dominar a sua vida. Somente vigie naquilo que você fala, porque como foi lido aqui, as palavras que você fala, todas as palavras que você prefere, tanto podem te levar a uma salvação eterna, como também pode te levar a uma condenação. Ou seja, mais ainda, tudo que você falar, os seus atos, as suas falas serão julgadas diante de Deus. Todos os seus atos serão julgados diante de Deus. E você receberá o galardão segundo a sua proporção de atos que você tem feito. Você tem trabalhado na seara? Você tem oferecido o seu melhor a Deus? Se não, se esforce hoje. Hoje é o dia de atender o chamado de Deus para trabalhar na seara. A seara é muito grande. É muito, muito, muito grande. Eu já falei sobre a seara, mas são poucos os ceifeiros. Seja hoje um ceifeiro da palavra dele. Seja hoje aquele que rega a terra, aquele que joga água na planta, aquele que dá o alimento, aquele que traz o pão para o necessitado, aquele que anuncia as boas novas. Lembre-se, uma vez que você estender a mão ao necessitado, você está emprestando a Deus. E uma vez que você estará trabalhando ou ajudando no reino de Deus, esse trabalho não será vão. Todo o seu trabalho dedicado no Senhor será recompensado em glória. Você receberá o seu galardão segundo todas as suas obras que você fez ou que você também deixou de fazer. Seja hoje um ceifeiro, seja hoje um evangelista, seja hoje um anunciante da boa nova, da palavra dele. Ele te chama. Seja hoje um obediente. Ele te chama para ser um obediente. Ele te chama para ser uma ovelha mesmo. Ele te chama para você trazer